gestação. A gestação é um período muito especial e que requer cuidados e acompanhamento médico, o pré-natal, para buscar manter uma gestação saudável. Com as mudanças, minha gente, que ocorrem no corpo da mulher para a gestação e o crescimento do bebê e toda a preparação para o parto, seguir uma rotina saudável é essencial. E para conversarmos mais sobre esse assunto, minha gente, sobre os cuidados assim que a gente tem que ter, que a mulher tem que ter nesse período especial, nós vamos convidar aqui para entrar na salinha da Saúde e Fé, nessas vésperas de Natal, ela que é médica ginecologista e obstetra, a doutora Fabíola Maiella, que a gente acolhe com muito carinho. Obrigada, doutora, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui. Doutora, que bom Obrigada. que a senhora dedicou um sábado para estar conosco, né? Obrigada pelo convite. Está mais tranquila para esse prazer. Natal? Como é que é? A correria continua? Agora a gente já desliga um pouco, Pra celebrar, entra em né, recesso para celebrar o nascimento de Jesus. Amém. Doutora, por favor, sente-se, por favor. Minha gente querida, a doutora Fabíola já se encontra aqui, nossa médica. A gente quer falar um pouquinho sobre gestação. Acho que tem tudo a ver. Olha o nosso cenário natalino, cheio de esperança, né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre os cuidados que a mulher tem que ter, e a doutora aqui é especialista no assunto, para a gente ajudar você que está esperando esse momento, vivendo essa gestação, para você ter todas as informações necessárias, doutora. Exato. Como é que foi esse período aí de preparação, nesse tempo todo? Como é que a senhora viveu esse advento, essa preparação? Foi maravilhoso. O ano a gente fala que foi corrido, mas ao mesmo tempo gratificante. Gratificante, né? Tivemos muitos casos no consultório de pacientes que enfrentavam uma infertilidade de anos e esse ano conseguiram engravidar. Uau, graças a Deus. Então, assim, foi uma bênção. Muitos casos diferentes, muitos diagnósticos sendo realizados e o tratamento sendo feito, conseguimos estar levando essa gestação para frente. Existe uma palavra lá no Antigo Testamento que fala assim, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, verdade. Queremos agradecer. Esse programa também tem esse espírito de gratidão a Deus por tudo aquilo que a gente celebrou desse ano, os médicos que vieram, que passaram pelo Saúde e Fé. Estamos coroando aí com a doutora Fabíola num assunto tão bonito. Hoje é um programa cuti-cuti-cuti, tá, gente? Cuti-cuti-cuti, viu? Doutora, né? Então, o que é, para a gente começar a conversa sobre gestação, Sim. O que é, a mulher descobriu-se grávida, né? Ela tem que se preparar o quê? Ela tem que preparar o ninho. Como é que começa assim, desde que recebeu a notícia? Estou grávida, doutora. Então assim, normalmente no consultório, a gente pede para paciente sempre ter um preparo de pelo menos 3 meses antes. Para quê? Para iniciar o ácido fólico, que hoje é chamado de metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, que serve para prevenção de defeitos do tubo neural do bebê. Tá. Onde a gente já... Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar do anencéfalo, anencefalia. E isso tudo, com o uso do ácido fólico antes, normalmente, que a gente faz o preparo, a gente consegue prevenir. Então, a gente pede para ter uma dieta equilibrada, atividade física. Muitas pacientes, às vezes, fazem uso de outros métodos contraceptivos, então a gente orienta, retirá-los e aí levar uma vida mais normal, sem estresse, né? A gente fala sem aquela cobrança de ter que engravidar rápido. Vai levando a vida tranquilamente, com atividade física, uma boa alimentação, tomar as vitaminas que a gente julgue necessário naquele momento, fazer os exames necessários, olhar as vacinas, isso tudo antes. Tá? Agora sim, se essa paciente realmente não procurou antes, não estava esperando, né? Que isso acontece bastante. Chega lá no consultório, doutor, mas eu não podia engravidar agora. E a gente sempre fala, um filho vem pra gente quando a gente precisa, não, né? Ele não, a Deus que escolhe. Então, não adianta. E isso eu vejo muito no consultório. Então, a paciente chegou, às vezes, sem preparo nenhum, tudo bem, a gente começa a partir dali. Mas, normalmente, a gente orienta pelo menos 3 meses antes. Quando que doutora, você olha as informações, né? Quando que a mulher sabe que está grávida? Normalmente, o que a gente costuma ver é assim, a paciente começa a sentir uma sensação de inchaço,
uma sensação de peso abdominal, okay. Um sono que aumenta bastante, então onde ela senta, ela dorme, principalmente no período assim, à tarde, períodos que normalmente ela não costuma descansar. E também uma mastalgia, uma dor nas mamas, as mamas ficam maiores, ficam mais túrgidas, e aí ela vai começar a sentir esses sintomas. A náusea, que normalmente a gente costuma falar, náusea, vômito, até com o cheiro de qualquer coisa, isso pode começar a acontecer um pouco depois, mais ou menos entre ali 8 semanas a 12 semanas. Mas no início mesmo, o principal, o que a paciente chega para mim e fala é esse, a dor na mama e inchaço abdominal e sono. Aí ela ainda não fez o teste, ela não sabe, mas ela está sentindo esses sintomas todos. O corpo começa a mudar, né? Tá. Então ela começa a sentir esse inchaço na mama, atraso menstrual. Então, às vezes as mulheres são bem regradinhas, isso depende. Tem mulher que vem o ciclo menstrual a cada 28, 30 dias e tem mulheres que, por ter alguma patologia, como síndrome de ovário policístico ou outras doenças, elas acabam espaçando um pouco mais. Então, às vezes tem uma ovulação tardia que ela nem sabe. Então, isso é o principal. Ela chegou para mim, doutora, mas eu tenho ovário policístico, mas está atrasado, faz muito tempo que não vem. A principal coisa que a gente faz é primeiro descartar a gravidez. Teve todos os sintomas, fez o teste positivo, está grávida. Isso. O que a pessoa vai ter que começar a fazer a partir de então? A partir daí, diagnosticou gravidez. A gente pede o exame, normalmente elas vêm com o exame de urina, né? Que é o hormônio da gravidez mesmo, que é o HCG. Faz o teste de urina, deu positivo, ela já vem para mim e a gente vai confirmar com o beta-HCG, que é o HCG do sangue, que a gente consegue Primeiro ver... urina, depois sangue. Normalmente elas fazem isso. A gente pede no sangue para ver, para ter a confirmação, porque o sangue ele é mais sensível. Então, a partir de 25 unidades do hormônio da gravidez no sangue da mulher, já vai aparecer no teste. Então, a gente faz o teste, deu positivo, a gente olha o valor, já consegue estimar mais ou menos quanto que essa mulher está de idade gestacional. Às vezes pede para repetir a cada 2 dias, para ver se esse beta-HCG está subindo, está dobrando, para ver se essa gestação está evoluindo e assim poder agendar o primeiro ultrassom. Pode acontecer um falso positivo na urina aí, doutora? Pode acontecer? Pode. Ou não? Pode acontecer. É chamado de gravidez química. Então, às vezes, dá o hormônio na urina positivo, porém, quando ela vai fazer ultrassom, ou antes mesmo de chegar a época do ultrassom, a menstruação já desce. Então, pode acontecer, sim. E uma vez que positivou, tudo certinho, assim, o corpo dela vai começar, né, se adaptar para uma nova vida, né, que está começando a ser... Ou seja, o que acontece no corpo da mulher nesse sentido, quimicamente, as reações, doutora? Então, o que acontece? Por aumentar muito o volume circulante do corpo, então a gente fala de um modo bem grosseiro, mas ela tem que dar conta ali de 2 circulações, né? Então, o útero começa a pesar sobre as varizes, começa a pesar pélvica, sobre, né? A região pélvica, então começa a dar uma congestão de vasos, então pode começar a surgir aquele edema gestacional, principalmente nas pernas, pés, tornozelos. A mama começa a ser modificada a partir do primeiro dia de gravidez. E aí, assim, ela começa a ter inchaços, sonos, ganhos de peso. Às vezes, no primeira consulta, a gente já tem que pesar, ver a altura dessa mulher, calcular Isso é o inevitável, IMC. o ganho de peso, porque o bebê precisa, doutora, assim, né? É o que a gente fala, a gente precisa fazer um cálculo do peso do bebê, placenta, líquido gestacional e o edema da mulher mesmo, né? Como ganho de peso. Então, tem uma reserva de gordura, então tudo isso a gente tem que fazer uma medida. Essa paciente chegou, a gente vai avaliar. Ela está muito magra, começou o pré-natal fora do peso, ou seja, um IMC que a gente fala, que é o índice de massa corpórea, abaixo de 18,5,
a gente tem que prestar atenção nessa mulher, a gente tem que pedir para ela passar numa nutricionista, fazer um suporte maior para ela poder ganhar um peso. Então tem mulheres que a gente briga para ganhar peso e tem mulheres que a gente briga para não ganhar. Quando assim, a questão do peso, o cálculo do peso, doutora, assim, eu vou fazer uma pergunta assim, sei lá, isso não tem nada a ver. Mas, por exemplo, assim, o bebê que está sendo gerado, doutora, ele precisa de matéria-prima. A matéria-prima é a mulher que vai dar, é a mamãe que vai dar. Da onde é que vem a matéria-prima, doutora? É por isso que a questão do peso também é fundamental? Porque assim, na verdade assim, o peso não vai interferir nisso. Da onde vem a matéria-prima, falando de um modo grosseiro, para o neném crescer? Vem de todos os nutrientes que passa do bebê para a mãe. Da mãe para o bebê, né? Na placenta, via placentária. Então, quando o neném está começando a ficar restrito, ou seja, o que a gente fala, restrição de crescimento fetal, ele não está crescendo adequadamente. A gente primeiro tem que diagnosticar se ela está tendo alguma doença, como hipertensão, algum envelhecimento precoce da placenta, alguma trombofilia, que são anticorpos contra essa célula da gravidez, que está calcificando essa placenta, não está deixando mandar o completo nutriente e oxigenação para esse bebê. Aí a gente pensa, bom, foi descartado tudo isso, a gente começa a fazer, conversar com essa mãe. O que você está comendo? Está comendo muito errado? Está ficando longos períodos sem comer? Está comendo proteína? Então é quando a gente começa a pegar bem no pé e você tem que comer carne, frango, ovo, peixe, proteínas de um modo geral. Isso vai fazer com que o bebê ganhe bastante peso. A gente tem que ver se essa mãe não está com anemia, porque a anemia também dificulta o ganho de peso do bebê. Então, tudo isso vai ser feito durante o pré-natal para a gente poder decifrar e diagnosticar possíveis problemas que podem levar ao parto prematuro, por exemplo. Algumas mamães, doutora, assim, de repente, assim, poxa, tem uma alimentação, porque eu imagino que ela vai ter que fazer uma desintoxicação, uma limpeza, né, para tirar o excesso, se fumava, para de fumar, se bebia, para de beber. Você tem que fazer uma limpeza, né? Afinal de contas, tem um novo corpo chegando ali, doutora, Exatamente. Né? Essa limpeza tem que ser feita. Algumas mamães, assim, de repente, assim, fazem opção, são vegetarianas, etc. Algumas correntes, assim, de alimentação. Isso tem que ser mudado, tem que ser acompanhado? Como é que é essa orientação? Normalmente, quando chega uma mãe vegetariana, a gente tem que orientar no sentido assim, principalmente avaliar a vitamina B12, ferro, ferritina, que são exames que a gente acaba pedindo mesmo, e caso esteja baixo, a gente tem que entrar com reposição. Normalmente, como isso é um estilo de vida dela, então eu não vou falar para ela, você vai comer carne, não posso. Então, assim, o que eu vou entrar? Com ferro oral, né? Vitaminas, de um modo geral, oral, e se precisar, se ela não estiver absorvendo, daí a gente tem que entrar no venoso, né? Essas escolhas vão afetar também o bebê? Se ela não estiver conseguindo adequar, não conseguir absorver, acontece muito também com pacientes pós-bariátrica, que às vezes não consegue absorver corretamente isso. No estômago a gente tem que entrar com medicação venosa, porque senão afeta o bebê. Ele começa a não crescer, começa a ficar magrinho, e aí a gente tenta entender de onde vem, aí chega no sentido de que a gente descobre que é normalmente alimentação. Eu falei, doutora Fabíola, sobre esse processo de desintoxicação, até citei alguma coisa. O que então que a mulher tem que... Não, agora você está grávida, você precisa tomar essa consciência, precisa... melhorar isso, tirar aquilo, né? Então normalmente ela chega para mim e eu vou perguntar, você fuma? Eu fumo, doutora. Então você tem que parar de fumar. A gente tem que orientar, tem que aconselhar para acessar o tabagismo. Só que tem gestante que não adianta. Doutor, eu não vou conseguir parar, é o meu vício, eu vou fumar. Então você tem que deixar ela ciente que o cigarro pode levar a parto prematuro, pode levar a descolamentos de placenta, onde o neném pode vir a óbito dentro da barriga da mãe. Preste atenção, gente. Véspera de Natal. Exatamente. E outra coisa, o neném não começa a ganhar peso do jeito que a gente deveria. Então, a gente tem uma tabela. Para que serve para Natal? A gente vai se ver, normalmente, no início, a cada 30 dias, até o terceiro trimestre. A partir do terceiro trimestre, a gente vai começar a se ver a cada 15 dias e a partir de 35 semanas, semanalmente até o parto. Então, a gente leva em consideração uma gestação
de 40 semanas, quando a gente faz a data provável do parto, a gente está pensando numa data de 40 semanas. Então, por que a gente começa a ver mais de perto no final? É onde pode acontecer essas coisas, como os descolamentos, falta de líquido, infecções, como, por exemplo, infecção de urina, que pode levar a baixa de líquido amniótico no bebê. Porque como é que é produzido o líquido? O bebê bebe e faz xixi, bebe e faz xixi. Se de repente não tá mandando, se de repente está acontecendo algum problema com a mãe, que ela não está conseguindo mandar todos os nutrientes, o bebê é o que mais sofre. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Deus é maravilhoso, porque fez todo um projeto assim, a gente está aqui por graça de Deus, verdade. enfim. A partir daqui a senhora falou assim, ele bebe e faz xixi, vai tudo no líquido amniótico aí, na placenta, Tudo como é que tem uma proteção do próprio bebê para ele não inalar o que... Tem, tudo tem uma proteção, então em volta dele tem o líquido. E quando a paciente ainda fala assim, mas doutora, a bolsa rompeu, o parto tem que ser agora, correndo. Não é assim, ele ainda tem uma reserva que ele... Claro, a bolsa rompeu, normalmente se for prematuro, a gente tem que ir acompanhando, a paciente internada, para ver até quando a gente consegue levar a gestação. Okay. A gente fala que até 34 semanas é uma gestação muito prematura. De 34 a 37 é um neném prematuro, mas que normalmente nasce e fica bem. E normalmente nem precisa de uma UTI neonatal. E de 37 até 40, 41 é uma gestação a termo. Ok. Né? Dentro desse... Por favor, doutora, você vai completar. Dentro desse processo todo aí, a barriguinha está crescendo, etc. E as roupas da mamãe, ou seja, também... O seio está aumentando, etc. Como é que é a questão da vestimenta nesse processo todo? Então, o que a gente fala? Às vezes a paciente chega com uma calça muito apertada, eu falo, olha, você não pode usar, porque você está empurrando, você está contraindo, você está empurrando ali o útero. E a placenta, normalmente, ela vai estar aqui em cima, né? Então, o bebê, normalmente, essa é a posição para o bebê nascer. Então, cabecinha para baixo, as costinhas. Então, sempre quando a gente vai ouvir o coração do bebê nas consultas, a gente vai vir aqui, vai palpar onde está mais durinho no abdômen e vai em cima para poder escutar o coração do bebê. Ok. A placenta, ela normalmente, exceto alguns casos, ela vai ficar aqui em cima, né? E aqui, cada vez que vai aumentando, a barriga da mãe vai aumentando. A gente fala, só para ter uma noção, 20 semanas, que é a metade da gestação normalmente, vai estar na altura do umbigo dessa mãe. Ok. Então, só para a gente poder, para essa mãe também ter uma noção. Aqui está a posição já praticamente do nascimento, doutora. Exatamente. Mas durante a gestação, ele vai rodando. Ele se mexe. E o líquido é feito justamente para isso, né? Ele vai conseguir se movimentar. Por isso, gestações que têm muito líquido, é perigoso de você, de repente, o neném tá cefálico, que é a cabecinha para baixo, porém, quando essa mulher entra em trabalho de parto, esse neném pode rodar, que a gente fala, e estar de pezinhos ou de bumbum para baixo. Aí tem que esperar o que é? Aí, normalmente, no modo pélvico, a gente normalmente acaba indicando cesárea. Existem alguns obstetras que acabam fazendo parto normal pélvico, mas é mais arriscado. Então a roupa tem o sutiã também, tudo isso tem que mudar. Tudo isso a gente vai mudando. Então, especialmente pós-parto, a gente pede aquele sutiã mais reforçado. Para quê? Para a mama não ficar ali livre, porque daí ela vai encher, vai engurgitar, pode dar mastite. Então, pós-parto a gente já fala, o sutiã bem apertado. E durante a gestação, ela já pode começar a usar esse sutiã, que é tipo um top, que ela vai, né, vai ficar mais apertadinho, então das alças mais largas, porque realmente a mama vai crescer muito. E pode já, durante a gestação, começar a sair um pouquinho de leite, um pouquinho de colostro. E isso indica que ela vai ter bastante leite pós-parto. Que bom, né? Graças a Deus. Agora, doutora, assim, muitas gestantes já tinham atividade física. Sim. E algumas não, ou seja, a atividade física nesse processo gestacional. Essencial, tá? Então, o que a gente fala? Para as pacientes que já faziam atividade física, pode manter. Desde que faz o diagnóstico, mantenha. Agora, pacientes que não faziam,
espera o primeiro trimestre e depois começa a fazer uma atividade física. Okay. Então, quais são a atividade física mais voltada para a gestante? Pilates, pode fazer musculação, pode fazer caminhada. O que a gente orienta? Tomar cuidado com a frequência cardíaca, então não deixar ali ultrapassar 150, 160, ser avaliada, né? De repente, se essa mulher possui hipertensão, se ela já tem algum problema cardíaco prévio, procurar um cardiologista para poder fazer os exames previamente, ver que está tudo direitinho. Controlar a pressão também? Controlar a pressão. Por quê? Principalmente a gravidez já é um momento de muito volume hídrico que sobrecarrega o coração. E durante a atividade física, isso também acelera. Então, tem que tomar cuidado com essa gestante, né? A gente pede para isso. Mas ela pode fazer de tudo. O que a gente orienta é o quê? Não fazer atividade física que aumente a pressão intraabdominal. Então, abdominal, a gente pede para realmente não fazer. Tomar cuidado com os agachamentos, né? Para evitar que favoreça um parto prematuro. Aí é mais Andar de bicicleta, moto, isso pode, doutora? Como é que é? A gente pede para evitar. Evitar. Evitar, porque... Por causa do barulho, eu tive um caso de uma gestante que ela andava a cavalo. E aí, um belo dia, ela não tinha me contado. Um belo dia ela chegou em trabalho de parto prematuro, já com a bolsa protusa, o neném nascendo. E era super prematuro. E ela tinha tido uma cavalgada durante o dia todo. Bonito, mas não faz bem, né? Então tem que tomar Minha cuidado. gente, tá muito bom o papo, a doutora Fabíola sabe muito e hoje nessa véspera de Natal, um programa assim, natalino, um programa assim, falando de vida, gente. É praticamente do Natal, a gente quer cantar a mais linda, a mais bela de todas as noites, a Noite Feliz. E estamos aqui para poder cantar a Noite Feliz falando de um tema tão bonito, né? A gestação, a preparação para uma nova vida, né? Que está chegando, um pedacinho do céu que chega até nós, cada criança que nasce. Então, com muito carinho, hoje estamos aqui recebendo a doutora Fabíola Maiella, nossa médica ginecologista obstetra, está dando uma aula assim, nesse período todo, nesse período de gestação. Doutora, também nesse período de gestação, né, a pele, ela começa também a ficar, né, se esticar um pouquinho mais. E aí, se a pessoa já tinha uma certa tendência de estria, vai aumentar um pouquinho mais. Exatamente. O que há, e aí a pessoa também começa assim, poxa vida, né, começa a ficar assim um pouco preocupada com isso. O que fazer, doutora? Então, logo que ela passa em consulta, na primeira consulta eu já vou falar para ela todas as medicações que ela pode fazer, e tudo que vai acontecer no corpo dela. Tudo que vai acontecer no corpo dela. E aí, junto com isso, a gente já orienta alguns cremes, alguns óleos, principalmente se essa mulher for bem magrinha, a pele vai esticar e é uma tendência, né, a ter as estrias. Então, assim, durante o banho, usar alguns óleos que são liberados para a gestante e durante o dia, de manhã e à noite, utilizar de creme hidratante mesmo. É isso que eu ia perguntar, ou seja, a questão do óleo, creme, usar, não usar, etc. Pode usar, sim. Existem vários tipos hoje no mercado, tudo liberado para gestante. Então, pode e deve usar durante o banho, durante o dia, tudo para evitar que essas estrias. Aquilo que a gente ouve, a pergunta é mito ou é verdade? Porque, cuidado com os hidratantes que você usa, cuidado com o produto que você coloca na pele, porque a pele absorve e vai lá para o feto. Isso? Tem ou não tem? É verdade? É verdade. O que acontece? A gente não pode usar, mesmo tinta no cabelo, tintura por exemplo, para a sobrancelha. Então, são muitas coisas que a gente não pode usar. Que é diferente de um creme hidratante. Creme hidratante. Tá. Existem cremes hidratantes ou creme para o rosto com ácido. Não pode também? Não pode, tá? Existe um tipo de ácido que a gestante pode usar para o rosto. Tá. Que esse é liberado, a gente fala em consulta. Agora, o restante... Não pode. Evitar, porque tem esse fator que ele entra, vai... Ele realmente, tudo que a gente passa na pele, às vezes a gente acha que não absorve o suficiente, mas absorve sim. E principalmente no primeiro trimestre, que é onde a gente fala que tem maior risco, né? Maior risco de abortamento, de sangramento. É uma hora que o neném está se formando muito ali, é essencial você evitar tudo que possa levar a má formação. Ou seja, a pele absorve, vai na linfa, a linfa corrente sanguínea vai para lá. Exatamente, tudo, né? Passa mesmo. Passa via corrente. A questão da hidratação, doutora, sim, porque tem a tendência também a pele ficar
seca, boca seca, doutora, e aí? Exatamente. E a hidratação vai ser bom até para a formação do líquido amniótico do bebê. Então, a gente pede para tomar realmente, no mínimo ali, a gente faz um cálculo, mas no mínimo de 2 a 3 litros de água por dia. Ok, isso é importante. Importantíssimo, tanto para a gestação como para a hidratação da pele e evitar as estrias. A gente está num país onde tudo acontece, doutora, assim, a questão climática e tudo mais assim. Então, se no processo de gestação a mamãe fica doente, ela pega um resfriado, ela tem lá gripe, uma pneumonia, ou seja, a doença da mãe vai estar também no neném? Como é que é? Então o que acontece? Quando a mãe ela tem algum tipo de infecção, isso pode levar ao parto prematuro, porque passa. Entendeu? Passa por bebê. Então a gente fala, principalmente infecção de urina. Infecção de urina de repetição tem risco da bolsa romper antes da hora, risco de entrar em trabalho de parto, porque todo tipo de infecção, seja ela infecção urinária, infecção de garganta, Covid, tudo pode acarretar na gestação. Porque ela é sistêmico, né? Então é o sangue que vai estar passando ali, que pode gerar essa inflamação também para o bebê, para a gestação. Às vezes é necessário também na questão da alimentação, porque a pergunta é, a doutora obstetra, a ginecologista obstetra, enfim, mas é necessário passar por um cardiologista, é necessário passar por um nutricionista, porque é o conjunto da obra, doutora? É o conjunto da obra. Então a gente sempre fala, passou lá, tem algum problema cardíaco, é hipertensa, ou então tem diabetes, a gente sempre pede, passa no cardiologista para a gente avaliar, pensando no momento do parto, principalmente nisso, né? Que é um momento de alta concentração ali, sobrecarga cardíaca, e durante, à medida que vai passando a gestação, esse útero gravídico, ele vai aumentando, vai comprimindo a veia cava aqui, vai dificultando o retorno venoso e com isso vai prejudicando, né, se ela já tiver uma doença de base. Doutora, o processo, né, a barriguinha está ali, então é um peso, né, quer dizer, um peso no sentido de peso físico, né, e não um peso moral, digamos assim, né, pelo contrário, é uma vida, é um desejo que está ali. Ok, mas vem o peso, aí vem algumas dores nas costas, dificuldades no dormir, dificuldades assim até mesmo para tomar banho, para fazer higiene, para ir no banheiro, etc., suas necessidades fisiológicas. Como é que é a orientação nisso tudo aí? Por isso a gente orienta muito o Pilates durante o pré-natal, para evitar justamente, para ajudar nessas dores na coluna, dores nas costas. Também vai ajudar no sentido assim, de diminuir um pouco o edema causado pela compressão ali do útero. Também a gente indica a parte de drenagem linfática, onde vai diminuir esse processo de edema. Claro que tem que ser com alguém responsável, com alguém que saiba fazer essa drenagem, evitando sempre a área das mamas, porque estimular as mamas libera ocitocina. Ocitocina é um hormônio que vai ajudar a contrair o útero, então a gente não quer isso no momento, né? A gente só vai querer isso na hora que for para nascer. E também a gente vai precisar de um retorno venoso. Então, a gente evita a massagem no abdômen e evita a massagem nas mamas. Mas o resto é muito bom. Então, a gente indica isso também. E em conjunto com isso, se for uma gestante, por exemplo, que a gente diagnosticou diabetes na gestação, ou ela já era diabética antes de iniciar, que potencializou ali, a gente pede para passar também numa nutricionista, para estar adequando esse cardápio para a gente ver, em conjunto com o endócrino. Então, sempre a gente vai fazendo link. Eu vou estar ali para poder todo mês... A senhora é a base, a referência. Exatamente. Né? Eu vou orientando, eu vou vendo os exames, vou pedindo os exames. Passa lá, passa aqui, passa ali. E aí, se precisar, a gente vai encaminhando. Gente, eu estou fazendo as minhas perguntas aqui, quero aprender, porque de repente a gente também tem que orientar, e trazer as informações necessárias nesse tempo de graça aí. Mas se você também tiver a sua pergunta, por favor, o seu WhatsApp, pode mandar para cá, que daqui um pouquinho a gente vai orientando. Aqui está na tela, é o 12-3104-1212, para você ficar à vontade e também interagir, participar. Daqui um pouquinho, se chegarem perguntas, eu vou chamar aqui com muito carinho para que você faça parte desse nosso bate-papo aí com muito carinho. Doutora, essas meias de compressão também é fundamental usar? Ótimo. Então, existem pacientes que têm a trombofilia,
que são aquelas pacientes que usam durante toda a gestação, desde o diagnóstico, aquela injeção na barriga, que usa desde o diagnóstico da gestação até 6 semanas após parto. A gente pede para essas pacientes também, como tem uma tendência maior de ter trombose, ela usar também a meia. Então, a meia vai servir, meia de compressão, tanto para as pacientes que têm risco maior de trombose, tanto para as pacientes, de um modo geral, para evitar o edema. Então, usa durante o dia, na hora de dormir, tira. Doutora, de repente, assim, uma situação na família, né? Ou seja, é seu primeiro filho, a primeira criança que está sendo gerada, ou segunda, enfim. Aí tem a mulher, né? O que acontece com a mulher? Ou seja, como é que acontece a cabeça dela, o emocional dela? Sabe por quê que eu pergunto isso? Porque às vezes o marido reclama, assim, não dá atenção para mim, ou isso e aquilo, ou acha que é só dela, o problema da gravidez é só dela. Qual é a participação dele também nesse processo e a compreensão dele nesse processo? Eu achei engraçado que essa semana mesmo eu recebi uma paciente e ele falou assim, então agora tá tranquilo, a minha parte eu já fiz, que foi ajudar na gestação, agora é tudo ela. Eu falei, não senhor, é tudo os dois, é um conjunto. Os dois estão grávidos, Os dois estão grávidos, principalmente depois, na parte de amamentação. Se a mulher não tiver um ambiente tranquilo, um ambiente que o marido vai ajudar, que ela tem uma rede de apoio, ela não consegue amamentar, né? Então, a gente fala sempre isso. A gestação são os dois, são um casal. Né? E o que acontece, para a gente entender, o que a mulher passa emocionalmente esse período todo aí? O que acontece? Ela engravidou, o hormônio começa a flor da pele. É uma explosão. Então, é uma explosão. Ela fica ansiosa, ela fica nervosa, primeiro pela ação hormonal, segundo, porque ela começa a pensar que agora ela vai ser mãe, principalmente se for o primeiro filho, né? Ela vai ser mãe, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta do marido, ela tem que dar conta da gestação, do trabalho, então muitas trabalham fora e aí com isso a cabeça fica a mil. Com isso a gente tem logo que entender como é que é essa paciente, como é que ela era antes e o que ela está passando agora. Para quê? Para a gente poder encaminhar para psicóloga, de repente, se a gente precisa entrar com algum ansiolítico para poder dar uma acalmada nessa paciente, porque senão pessoa muito agitada, muito ansiosa, acaba levando a doenças também, hipertensão, a pressão sobe cada vez que ela vai na consulta, então a gente tem que sempre se ligar nisso. Doutora, eu não suporto a minha mulher, a gente estava tanto esperando assim a gravidez, mas ela ficou mais irritada. Doutora, ela chora o tempo todo, né? Eu não aguento mais. São algumas reclamações, doutora. Exatamente. E realmente ela fica mais chorosa, ela fica mais sensível. Então, eu tenho muitas pacientes que já eram pacientes antes de engravidar e que era uma pessoa e que durante a gestação fica totalmente diferente, porque fica nervosa, fica ansiosa, fica sensível. São os hormônios, então a gente acaba entendendo isso. E a nossa obrigação é tentar passar isso para o parceiro e para a família, que isso é uma fase e que vai passar, que é decorrente de ação hormonal. Doutora, as pessoas, olha, já responderam, já imediato, graças a Deus. A Luísa Oliveira de São Paulo, boa tarde, Luísa, bem-vinda aqui ao Saúde e Fé, Luísa, Deus te abençoe, Feliz Natal para você, viu? Quais são os benefícios do acompanhamento odontológico durante a gestação? Pergunta a Luísa, doutora. Exatamente, Luísa, ótima pergunta. Durante a gestação, como eu acabei de falar, qualquer tipo de infecção nessa gestante pode levar ao parto prematuro. E assim é com a parte dos dentes. Uau. Então, de gengiva, aquela parte de cárie, então gengivite. Tudo isso são infecções que, se não tratada, pode levar ao parto prematuro. Ou seja, a gestante, doutora, não tem que ficar isolada, né? Ou seja, agora eu estou grávida, eu vou ficar isolada o tempo todo. Não, vida normal. Vida normal, ela tem que passar. Cuidados normais. Claro que o dentista, ele vai saber como vai lidar com isso. Existem anestesias que ele não vai poder fazer. Isso, é anestesia, então... Né? Então, alguns tudo exames, isso, raio-x, etc., raio-x não faz. Não vai poder. Tá, raio-x é anestesia, raio-x, evitar. Então, né? Existe alguma anestesia de dentista que ele pode fazer para a gestante. E ele vai saber isso. Se ele não souber, ele vai perguntar para a gente, para o obstetra. Então,
tudo isso vai ter que levar a sério. O que não pode é deixar essa paciente ali com infecções no dente e que isso a longo prazo pode gerar E mesmo sendo no início da gravidez, dizer ao dentista que, ó, doutor, eu estou grávida. Né? Ou seja, então, para também dar essa informação para ele. Né, tem que passar para ele isso. E ele vai saber manejar. Mais perguntas, ó, tá vendo como vale a pena participar aqui, gente, nesse dia tão especial? A Adriana Gomes, de Cascavel, Paraná. Boa tarde, Adriana. Deus te abençoe e Feliz Natal para você e para sua família, Adriana. Frei, gosto muito de tomar um cafezinho, mas agora que descobri que minha gravidez, estou com receio. Quais são os riscos associados ao consumo de cafeína durante a gravidez? Pergunta a nossa querida Adriana, doutora. Ótima pergunta também, Adriana. A gente pede para realmente a cafeína, a gente diminuir. E se a paciente não consegue ficar sem o cafezinho, tentar trocar pelo café descafeinado, tá? Por quê? Isso pode também levar ao parto prematuro. Okay. Então a gente pede, claro que um cafezinho, uma xicrinha, tudo bem. Agora o que não pode é tomar um balde de café, então isso não vai poder. Então, se ela já toma, se já era recorrente, porque tem paciente que fica com dor de cabeça se não consegue tomar, se não pode tomar. Então, a gente acaba liberando, mas pede para o quê? Tomar uma xicrinha só e de preferência o descafeinado. Entendi. Doutora, a gente, claro, Deus livre se isso aconteça, porém pode acontecer e acontece, infelizmente. A mulher está lá e de repente vai descer uma escada, pisar no piso em falso, no tapete, escorrega, está ali com seus 6, 7 meses, enfim. O que fazer nesse momento, doutora? Então, toda queda, a gente tem que tomar cuidado e tem que colocar essa mulher em observação, principalmente se ela bateu a barriga. Por quê? Queda que bateu a barriga, pode haver o descolamento da placenta. E o descolamento da placenta pode fazer com que falte oxigênio para essa criança, para esse bebê. Então, paciente caiu, tem que se dirigir diretamente para o hospital para deixar ela em observação, fazer ultrassom, fazer aquele cardiotocografia que avalia a vitalidade fetal. Então, deixar essa mulher em observação mesmo, ali para ver se não vai haver nenhum tipo de descolamento, para evitar que ela perca essa gestação. Minha gente, como você está vendo, existem inúmeros cuidados para as futuras mamães buscarem ter uma gestação saudável e tranquila. A drenagem linfática é um procedimento estético que pode auxiliar e muito, ajudando a reduzir inchaços, diminuir a retenção de líquidos e melhorar a circulação sanguínea. A esteticista Adriana França nos conta mais sobre os benefícios da drenagem e como realizá-la com segurança durante a gestação. Boa tarde, Frei. Boa tarde, doutora. Meu nome é Adriana França, sou esteticista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestação, drenagem linfática na gestação, os benefícios e a importância desse recurso que a gente usa durante esse momento tão sublime e único na vida das mulheres. A massagem e a drenagem são recursos utilizados para o bem-estar, para evitar dores, inchaços e relaxamento da mãe nesse momento. A gente usa durante a drenagem os 5 sentidos, né? A gente acolhe a gestante num ambiente tranquilo, a gente prepara esse ambiente com muito carinho e também a gente usa o olfato usando óleo essencial específico para esse momento que a gestante está passando. A gente usa o recurso do óleo essencial para trazer relaxamento somente, tá? A gente sempre prepara uma bebida de acordo com o dia, com o clima, né? Para a gestante se sentir acolhida. Outro fator importante da massagem, principalmente, né, é o tato, é o contato. A gestante, nesse momento, ela fica mais carente, ela precisa de mais atenção e também precisa de muito mais cuidado durante esse período de gestação. Observamos que os benefícios da drenagem e também massagem relaxante para a gestante é bem importante. Os benefícios que a massagem, a drenagem linfática proporciona para a gestante, muito importante, após o 3º mês e com recomendação do seu médico, tá? A gente percebe melhora na circulação,
evita o inchaço da gestante, que é bem comum, alívio de dores, que também são comuns nesse período, né? Nas costas, nas pernas, e o relaxamento. O comum, a gestante vir uma vez por semana. Porém, no final dessa gestação, onde os medos, as angústias, as dores são mais frequentes, a gente recomenda até 2 vezes. Quem não pode fazer massagem, drenagem nesse momento de gestação? Pessoas hipertensas com algum problema de circulação, tá? Lembre-se sempre de ter o laudo do seu médico e buscar um profissional qualificado para te receber nesse momento. Espero ter ajudado as mamães, tirado algumas dúvidas e agradeço o convite. Espero ter ajudado as mamães que estão aí em casa. Boa tarde. Que maravilha! Então faz bem, doutora Fabíola, essa drenagem linfática nesse período, mas sempre respeitando o profissional, o momento e a fase da gestação, doutora, né? Exatamente. A gente pede para evitar o primeiro trimestre, a drenagem, e a partir daí pode fazer, que vai ser muito bom para essa gestante, principalmente para a autoestima. Então, tem muitas pacientes, por conta do edema, acaba referindo para mim: ai, doutora, mas eu sinto muito inchaço, eu estou me sentindo feia. E aí a gente pede, pode ir, procura alguém que saiba fazer corretamente a drenagem, ou seja, sem forçar, sem deixar roxo, uma drenagem tranquila e que não faça na região do abdômen nem na região das mamas. Okay. Principalmente para evitar esse edema nas pernas, tornozelos e pés. Como tem tudo a ver com toque, né? Massagens. As massagens podem ser feitas como a drenagem e como massagem relaxante. O que não pode ser feito na gestação? Como existem algumas pacientes, por exemplo, que trabalham mesmo com laser, essas coisas assim de ácido, isso a gente contraindica. Ok, legal. Tá? Estamos aqui com Saúde e Fé. Você está acompanhando a programação da TV Aparecida? Uma programação especial, gente. Como faz bem a gente assistir, como faz bem vir aqui, participar dessa magia toda, desse momento todo, dessa mística, dessa espiritualidade. É bom demais. É bom demais estar na casa da mãe. Hoje o assunto é gestação. Conosco aqui a doutora Fabíola Maiello, nossa médica ginecologista e obstetra, que está nos ajudando aí, ajudando todas as mamães, mas ajudando não é só a mamãe, não. É a família, os pais, os filhos entenderem todo um processo de gestação que acontece no corpo da mulher, as suas necessidades, o respeito que tem que ter, principalmente nesse período todo. Doutor, eu terminei o bloco passado falando sobre essa realidade. Nossa, alguns comentários, alguns parentes próximos, assim, sogro, sogra, enfim, nossa, ela queria tanto essa criança, desejou tanto essa criança, e quando nasceu parece que ela não quer nem segurar, não quer nem chegar perto. E aí, doutora, o que é isso? Não é culpa dela. Exatamente. Quando nasce uma criança, os hormônios, há uma modificação, né? Então, ela estava acostumada durante 9 meses com aqueles hormônios, de repente, acaba tudo. Então, aí troca, uma inversão, e aí o que acontece? Ela passa por um período chamado Baby Blues. Baby Blues. Baby Blues. O que é isso? É um período ali, normalmente, autolimitado, de 2 a 3 semanas, que ela passa por um período de ansiedade, estresse, né? Ela, por mais que ela ame aquela criança, foi uma gestação desejada e ela ama, e ela quis, e ela quer. Só que ela fica com receio. Então é aquilo, na cabeça a gente não consegue mandar. Então ela começa a ficar ansiosa, achando que não vai dar conta, se é o primeiro filho é porque ela é inexperiente, ou se é o segundo filho, ela já tem outro em casa, então ela acha que não vai dar conta, ela tem medo de morrer. E aí com isso gera um monte de ansiedade, expectativas, que isso acaba fazendo com que ela passe por um período ali, onde a gente entra com algumas vitaminas e medicações, que esse período vai ser autolimitado, isso vai melhorar. Porém, se continua isso, ela continua chorosa, ela continua ansiosa, os hormônios já deram ali uma estagnada, porém ela continua com esses sintomas, aí a gente chama de depressão pós-parto. É quando a gente tem que entrar com algumas medicações e procurar a ajuda de um psiquiatra e tentar levar da melhor forma, sempre colocando ali
o companheiro, os pais, Isso que eu ia os perguntar, sogros. qual é a atitude da família, ali, do marido, dos parentes mais próximos? A gente precisa sempre orientar a família para não deixar essa paciente se sentir assim sozinha, porque isso vai ajudar. Então, de repente, ali uma rede de apoio, vai lá, pega a criança, faz essa criança dormir, fala para ela, ó, agora você também descansa um pouquinho, vai tomar um banho gostoso, lava o cabelo, fica bem, come uma coisa, né, uma coisa boa, enquanto isso deixa a criança aqui comigo que eu vou fazer dormir, ou então, né, e ela pode tirar o leite e aí a avó pode dar no copinho enquanto isso também para não ter a confusão do bico. Ok. Tudo isso a gente vai ter que ir orientando a família. E deixar bem claro que não é culpa dela, não faz isso porque ela quer, não é se arrependeu no final do processo, não. Não é isso. É um processo hormonal, é um processo fisiológico que acontece, mental que acontece, que tem que ser respeitado. Ou seja, nada de críticas, nada de julgamento, é tudo que ela não precisa nesse momento. Ela precisa de uma rede, como disse a doutora, uma rede de amor, de carinho, de apoio, de afeto, porque esse período passa, doutora. Esse período passa. E jamais ela vai rejeitar um filho que ela tanto quis, né, doutora? Não vai. Então, foi um período ali que, de repente, ela está se adaptando à nova realidade de vida. Com isso, os hormônios, né, a flor da pele, ela acaba ficando, tendo esse período de choro, de ansiedade, mas que isso vai passar. Okay. E são poucos casos, normalmente, que vira mesmo depressão pós-parto. Normalmente é o baby blues, que é mais autolimitado. Ok. Perguntas chegando, perguntas na tela chegando, você participa, você tem vez e voz aqui no Saúde e Fé. A Ana Cláudia de Ribeirão Preto, São Paulo. Boa tarde, super Ana Cláudia. Feliz Natal para você, Ana. Existe uma relação entre a posição do bebê no útero e o tipo de parto? Pergunta a Ana Cláudia, doutora. Joia, Ana Cláudia. Então, aquilo que a gente falou. Quando o bebê está cefálico, ou seja, com a cabecinha para baixo, tem uma tendência maior de ela entrar em trabalho de parto e, caso esteja tudo bem, ela pode ter um parto normal, natural. Porém, se o bebê está sentado, seja de modo nádegas ou de modo pés, normalmente acaba virando cesárea pelo risco tanto do bebê quanto da mãe. Tá? Isso então é a posição do neném. A posição do neném relacionada ao tipo de parto. Doutora, por que controle da pressão, né, é tão importante nesse período já do nascimento? Doutora? Ótimo, porque quando essa paciente, por exemplo, já era hipertensa, durante o pré-natal a gente vai acompanhando com medicações para evitar que essa placenta envelheça antes da hora e que ela não tenha o que a gente chama de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia são sinais e sintomas que ela vai começar a sentir. Então, começa a ter proteína na urina, ela começa a perder, o rim já não começa a filtrar adequadamente, ela começa a inchar muito, tá? Às vezes já não no incha período só, do parto, já no período pré-parto. Pré-parto. Isso pode também acontecer um pouco antes, não só nesse período pré-parto. Começa a acontecer um edema, não só às vezes de perna, como ela fica inchada inteira, face, membros superiores, tudo. Isso é eclâmpsia já? Isso é pré-eclâmpsia, associado às alterações de exame de sangue e urina. Tá. Agora, se ela tem tudo isso associado à convulsão, ou seja, ela tem um pico hipertensivo, a pressão foi mais de 16/10, 16/11, 17/11, associado à convulsão, isso é eclâmpsia, associada às alterações também. Aí é uma urgência obstétrica. Aí tem que fazer o parto e essa paciente tem que ir para UTI, pós. É uma urgência, urgentíssimo mesmo. Mas então, não é tão comum, mas... É mais comum na épocas assim, que a gente está passando ali entre inverno, as estações, sabe? Ali para julho, entre julho a setembro, normalmente é mais comum. Quando a gente faz bastante plantão em pronto-socorro, a gente começa a ver mais isso. Em casos de consultório é mais raro. Doutora Carolina Silva, que também está participando, que a gente acolhe com muito carinho, deseja um Feliz Natal para você e para sua família. Carolina, quais são os impactos do tabagismo passivo na gravidez? Ela não fuma, mas tem um monte de chaminé fumante perto dela, doutora. O que a gente fala é isso. Quando a gente fuma, você ainda está tendo um filtro.
O tabagismo passivo, você não tem filtro nenhum. O cigarro que ele está fumando, ele joga toda a fumaça para você. Então, tem que ficar longe, porque isso também pode causar alterações placentárias. Okay. Então, fica longe, não fique tão perto, evite, se o seu companheiro fuma, evite ficar perto quando ele fuma, pede para ele fumar longe, porque tem também o risco. A criança nasceu, doutora, já nasceu, assim, todas as atenções são voltadas para a criança, né? Todas. E aí, de repente, a coitadinha da mamãe, a pobrezinha, fica lá, etc. Ou seja, quais são os cuidados com ela, doutora, com ela? Porque a base está ali, ela que vai ter que amamentar, ela que vai ter que segurar. Ou seja, né, os cuidados com a mamãe pós-parto. Então, assim, pedir a ingesta hídrica, ingesta de água tem que manter. Então, tem pediatra que pede até para a mãe, caso o leite começa a não descer muito, pede para a mãe tomar 4 litros de água por dia. Então, ingesta hídrica, boa alimentação com verdes escuros, que a gente fala, que é rúcula, couve, agrião, fonte de ferro. Também tem que tomar cuidado com essa mãe. Evitar carnes gordurosas, frituras, carne de porco, que dificulta um pouco na cicatrização. Então, tudo isso vai ajudar essa mulher a ter um puerpério ali tranquilo, né? Esses 40 e poucos dias aí de pós-parto. Então, boa alimentação, se alimentar a cada 2, 3 horas, pequenas porções e ter de tudo variado, bastante proteína, né? Ovos, carnes e frangos, peixes, tudo. E evitar carnes gordurosas. Quando assim a gente fala parto normal, parto natural, doutora, assim, é um tempo de recuperação diferente de um parto por cesárea, por exemplo. Assim, muitas mulheres, algumas mulheres, por exemplo, assim, tiveram um parto natural, normal e já querem se levantar do outro dia, já caminhar, fazer tudo que fazia antes, etc. Pode, não pode? Como é que é? No parto natural, normal, o que acontece? Logo que ela tem o filho, a única coisa que você tem que tomar cuidado com a hipotensão. Porque às vezes sangra bastante, então no que você vai levantar, a queda de pressão pode causar uma tontura ali e até um desmaio. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas tanto no parto normal, natural, quanto na cesárea, a deambulação, ou seja, o caminhar, é precoce. Então, mesmo ali, dentro de 6 horas, já pode andar, já pode caminhar. Se essa paciente do parto normal estiver bem, não estiver sentindo tontura, nada, assim que ela tiver o filho, já pode também caminhar. Então, não tem isso, pode ficar tranquilo. Sempre com acompanhamento para essas tonturas todas, né? Isso, sempre, nunca levantar sozinha, né? Então, nos primeiros dias, ter sempre alguém do seu lado, tanto na parte do banho, tanto na parte que ela vai levantar, caminhar, para evitar risco de queda. Ok. Mais perguntas? A Tamires Garcia, de Limeira, São Paulo. Boa tarde, Tamires. Que Deus te abençoe. Feliz Natal para você, viu? Como a gestante pode lidar com problemas comuns como azia e insônia de forma segura? Pergunta a Tamires, doutor. Ótimo, Tamires. Feliz Natal para você. Então, azia é uma coisa que sempre vai acontecer, principalmente no final, onde o útero vai estar comprimindo e empurrando o estômago para cima. Então, ela não consegue mais comer do jeito que às vezes se alimentava. Então, ela começa a ter azia, se ela come um tipo de fritura, um tipo de carne, às vezes não vai conseguir mais se adaptar porque a digestão fica mais lenta. Então, o que a gente pede? Coloque ali um pouquinho de limão, tome uma água com limão, que isso vai diminuir essa azia. E também tem as medicações que a gente pode prescrever, tá? Mas o principal da azia é comer de 3 em 3 horas pequenas porções, para que evite que o estômago não fique muito completo e demore o esvaziamento, para ela passar mal. E com a insônia, a gente pede o quê? Uma caminhadinha, atividade física antes, para tentar diminuir um pouco o inchaço e melhorar um pouco a ansiedade também. E se de tudo não melhorar, aí a gente parte para os chazinhos, tem alguns chás que são liberados para as gestantes. E também, de último caso, tem os ansiolíticos mais tranquilos, naturais, que a gente pode prescrever. Algumas mamães entram em desespero porque
então logo nasce a criança assim, encosta a criança no peito, a criança rejeita, a criança, ou seja, não tem noção, assim, mas assim, não quer mamar, e vai perder peso, e perder peso é perigo, etc. E aí, doutora? É assim, tem que deixar a alimentação livre demanda, né? Então, colocou essa criança no peito, ela vai estar ali esvaziando essa mama até a completa absorção. Mas se ela não quer, se ela não quer fazer a sucção, ela não quer mamar? Aí assim, a gente tem que tentar de todas as formas. Avaliou a mama, por que não está descendo leite, quais são as causas, ela está passando por estresse, está comendo alguma coisa diferente, está bebendo pouca água, está tomando algum remédio que está bloqueando, a gente entra com medicações que ajudam a aumentar. De tudo a gente tentou, chamamos enfermeiras que tende as técnicas de amamentação, realmente de tudo não deu certo. Aí a gente parte para a fórmula. Okay. Não, mas no caso da mãe ali, mas o neném que não quer, a mamãe encosta a boquinha ali, ele volta pro ladinho, ele não quer o neném. Tá, entendi. Aí o que faz? Tem que tirar a roupinha dele, tem que deixar ele desconfortável, porque daí ele consegue mamar. Olha, interessante. Então a gente sempre fala, se o neném tá quentinho, quietinho, gostosinho, tá dormindo, ele não vai conseguir. Deixa quieto aqui. Eu tava quieto lá, deixa quieto entendeu? aqui, né? Então o que a gente pede? Para tirar as roupinhas dele, colocar no bico do peito e estimular, fazer uma massagenzinha na bochecha para ver se ele começa a sugar e tira a roupinha mesmo, entendeu? Para dar uma acordadinha nele. Exato, olha que interessante. São técnicas, gente, são técnicas, porque existe realmente essa preocupação. A gente acompanha também situações onde não quer mamar, não rejeita, não gosta do leite, porque o neném não vai rejeitar o leite, né, doutora? Não vai. Normal, às vezes é só ajuste de pega errada, ajuste de hídrica, às vezes tem que dar alguma medicação para descer um pouco mais o leite, mas tudo dá certo. Não existe aquela história de leite fraco, que a mãe não consegue, não existe. Doutora, a Lilian Silva do Rio de Janeiro, que está acompanhando a gente também, boa tarde, Lilian, Deus te abençoe e Feliz Natal para você, Lilian. Quais são as implicações da idade materna avançada na gestação? Pergunta, idade materna avançada, doutora. Perfeita. Então, o que a gente fala? Uma idade ótima para engravidar, dos 18 aos 35 anos. Acima de 35 anos, a gente já chama de uma gestação de idade materna avançada ou de uma gestante idosa, que a gente fala. Só que isso, na prática, é comum. Hoje, o que a gente mais tem é gestante de 36, 37, está mudando um pouco isso. Só que isso acaba interferindo no quê? Em algumas doenças que tendem a aparecer, como, por exemplo, diabetes na gestação. Então, isso é uma complicação que realmente a idade interfere, tá? Outra coisa também que pode acontecer são as pequenas malformações que a idade também pode afetar. Isso não é muito comum, tá? A gente não vê muito isso na prática, mas pode acontecer, está descrito isso em artigos e em livros, que acima de 35 anos aumenta esse risco. Então, a idade dos 18 aos 35. De 18 aos 35 é a idade ótima. E se engravidou depois disso, tem que ter um cuidado redobrado, uma visita ao ginecologista, aí a gente acompanhamento mais sério. Um acompanhamento mais de perto. Exato, porque é importante. É uma gestação de alto risco que a gente fala. Tá. Agora, do ponto de vista, assim, nesse período final, que exames que, de repente, a mulher precisa fazer? No final, a gente pede também os exames de sangue e urina, né? Que são a rotina de terceiro trimestre, assim como ultrassom obstétrico para controle da vitalidade do bebê. Então, a gente vai avaliar peso, vai avaliar líquido e oxigenação. Tá bem, tá indo boa oxigenação para o neném, ele tá crescendo adequado, não tem nenhum problema? É isso que a gente quer ver. Existem também os exames de cultura para streptococcus, que é um cotonetinho. Isso não tem mais se usado, mas para alguns pacientes a gente ainda pede, que é um cotonetinho ali que passa no ânus e na vagina e põe para cultura. Se tiver alguma bactéria, a gente trata antes do parto, para evitar que passe pneumonia e bactéria para o bebê. E é isso, ó.
Normalmente são os exames de sangue, urina e ultrassom. E é celebrar a vida. E é celebrar a vida que está aí. Gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Fabíola Maiella, nossa médica ginecologista obstetra, que deu uma aula hoje nessa véspera de Natal. Que maravilha. Doutora, muito obrigado. Né? Sempre é muito bom recebê-la. Eu tenho certeza assim, que as futuras mamães assim, estão felizes, estão mais tranquilas, mais seguras, mais confiantes agora. Muitíssimo obrigado, doutora. Desejo assim, de coração um Feliz Natal. Obrigada. E que venha 2024 assim, com bastante pacientes para a senhora, para ouvir essas lindas explicações que a senhora tem, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Feliz Amém. Natal, Feliz Natal. Celebra, vamos celebrar, né? Vamos celebrar. Obrigada. Gente,